a Disney anunciou seu live action do desenho Branca de Neve, que foi a primeira grande obra do Walt Disney que realmente transformou a Disney basicamente no que ela é hoje. Tudo começou pelo Branca de Neve. Foi ali que realmente a coisa explodiu e a empresa, o Walt Disney, realmente se transformou no mago dos desenhos animados. Ele pegou o conto dos irmãos Grimm e transformou ele, animou ele e criou todo aquele universo. Obviamente tem diferenças. Quem já leu o conto já sabe do que eu estou falando, que existem umas certas diferenças e certas, como é que eu vou dizer, apelos filosóficos que o Disney fez na época para conseguir descolar, porque o conto é um pouco mais gore, ele tem algumas coisas que vão acontecendo no conto ali que, mudam um pouco, sabe? Principalmente o final muda. Quem já leu sabe do que eu estou falando. Não vou comentar aqui as diferenças porque o foco não é esse, tá? Mas um dia, quem sabe, eu faço uma diferença entre o conto e o desenho, a gente faz uma análise dos dois. Bom, quando a Disney começa a mexer nas suas obras originais e começa a trazer elas para a nova geração, ela começa a usar a tecnologia do live action, que é colocar atores reais para fazer os personagens do desenho. Então foi assim com Aladdin, foi assim com a Pequena Sereia. Aí ele fez um pouco diferente com o Rei Leão, fez um live action, mas usou os animais, mas tudo com computação gráfica. E agora ele está trazendo a Branca de Neve, certo? O problema dessa adaptação live action é que, se lá em 1937, quando saiu o desenho, ele já se deslocou do conto original, agora, pegar o desenho de 1937 para 2024, que é quando vai ser lançado o filme, a diferença vai ser absurda. Absurda. Principalmente pelas declarações da atriz principal, que é a Rachel Zegler, e da forma como ela se referiu ao desenho e à história que está sendo contada. Então, desde o lançamento, desde o anúncio do live action, esse live action tem criado um monte de polêmicas na internet. Uma das declarações foi essa. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. And so it's just a really incredible story for, I think, young people everywhere. The cartoon was made 85 years ago, and therefore it's extremely dated when it comes to the ideas of women being in roles of power and what a woman is fit for in the world. Also the fact that she's not going to be saved by the prince, and she's the proactive one, and she's the one who set the terms. If I'm going to stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess, I deserve to be paid for every hour that it is streamed on. Quando vocês percebem esse tipo de declaração, quando a atriz principal faz essas declarações, tu começa a perceber que existe toda aquela história da agenda que a gente sempre fala e tal, sabe? E de novo, eu não tenho problema nenhum com inclusão, nada disso, muito pelo contrário, só que esse tipo de coisa, com essa empáfia e essas carinhas, sabe, esse sarcasmo que se faz em função da história original, realmente incomoda, mas incomoda a grande maioria das pessoas. Só a bolha dela que não incomoda isso. Outra coisa que realmente me incomoda é quando tu coloca em questões de beleza externa a Rainha Má infinitamente mais bonita que a Branca de Neve. A Gal Gadot contra a Rachel Zegler não tem nem como comparar, né? Aí se tu for um pouco mais além e tu olhar numa outra adaptação que foi feita, é a Charlize Theron com a guria do Crepúsculo, né? Que eu não faço nem lembro o nome dela. Eles colocam a Rainha Má de uma forma, com uma beleza muito maior, com uma beleza física muito maior. Mas quem lê o conto sabe que o espelho, quando fala para a rainha, não está falando só da beleza externa. Ele está falando justamente da beleza interna da Branca de Neve. O quanto ela era boa, o quanto ela era bonita, o quanto, sabe? Mas a beleza que se fala da Branca de Neve é uma beleza que a Rainha Má nunca vai conseguir. É impossível dela conseguir. Isso fica muito, pelo menos ficou para mim, ficou muito claro no conto dos Grimm. Sabe? Que a beleza que o espelho está se referindo para a Rainha Má é a beleza interna da Branca de Neve. O quão ela era boa. E a Rainha Má nunca vai atingir aquilo. Ela pode fazer o que ela quiser, mas ela nunca vai conseguir fazer aquilo. Ela nunca vai atingir essa beleza da Branca de Neve. Se vocês lerem o conto, vocês vão perceber isso. Só se é coisa da minha cabeça, mas para mim ficou muito claro isso. Eu li ele faz pouco tempo de novo. Até peguei e dei uma revisitada nesse conteúdo para poder gravar o vídeo, né? Bom,
Ainda nas polêmicas do live action, o Peter Dinklage, que é o anão do Game of Thrones, que é como todo mundo conhece ele, foi lá e deu uma declaração dizendo que colocar anões no filme, fazer um live action daquilo ali, é criar aqueles problemas da representatividade, porque não sei o que, aquela porra toda. Sim, né? Ele tá cuspindo dinheiro para todos os lados, por que ele vai se preocupar com os outros atores anões que não têm o que fazer, não têm trabalho, né? Então, quando ele fala isso, automaticamente a produção do filme vai lá e quer alterar tudo, e ao invés de botar 7 anões, coloca 7 pessoas, 7 seres que não são anões. Então já descaracterizou completamente. Mas a grande beleza do livre mercado é justamente a possibilidade das pessoas pegarem isso e contarem a história. Então, já que a Disney está fazendo essa pataquada, nós vamos pegar e nós vamos contar a nossa história. E foi exatamente o que o Daily Wire fez. O Daily Wire avisou já, fez um pequeno trailer que eu vou deixar passando aqui para vocês darem uma conferida. Once upon a time, in time a prince would come. Once upon a time, but now that time is gone. Da nova adaptação que eles vão fazer e que vai ser lançado na mesma época do Branca de Neve da Disney. Quem vai fazer a Branca de Neve é a youtuber Brett Cooper, que ela aparece no trailer aqui, é a primeira vislumbre dela, como Branca de Neve. E ela vai interpretar a Branca de Neve e eles dizem, né, nas entrevistas, nas entrelinhas, disseram que vão ser extremamente fiéis ao conto. Uma das declarações da Brett Cooper foi a seguinte, abre aspas, Branca de Neve é uma personagem linda e me sinto honrada em interpretá-la. Como os melhores contos de fadas, é uma história com valores intemporais como amor, amizade e bondade. Automaticamente, toda a imprensa já começou a bater em cima da adaptação do Daily Wire, que é, a rede, uma das redes conservadoras da nova imprensa que acabou surgindo e que está mostrando esse outro lado, porque ninguém aguenta mais essas lacrações da Disney, essa coisa toda, que eles estão destruindo os conteúdos. É óbvio que o Daily Wire está fazendo isso como uma maneira de se capitanear dentro do universo, criar uma história, manter os valores que eles acreditam que sejam os corretos e tentar trazer uma certa representatividade para o conto, então, sabe? Para não esquecer de onde veio a história original, para não esquecer de onde veio a história dos irmãos Grimm, que também não eram contadores de histórias, eram pessoas que escreviam seus registros, eles faziam os registros das histórias que eles escutavam. Então nada mais é do que uma versão da própria história original. E assim são diversas outras, a Chapeuzinho Vermelho, né? Outras histórias que os Grimms escreveram, que a maioria delas está liberada. Eu vou deixar o link aqui embaixo da história original, se vocês quiserem ler online, vai estar aqui embaixo para vocês darem uma conferida. E eles estão trazendo essa visão diferente. Isso é a beleza do livre mercado. E eu acho que boa parte disso aconteceu, e eu acho que foi o grande deslocamento que eu até falei no vídeo, do Sound of Freedom, do Som da Liberdade, o deslocamento que existe dos grandes estúdios para as produções independentes. Cada vez mais vai começar a aparecer produções independentes como essa, do Branca de Neve, capitaneado por outros estúdios, capitaneado por outras pessoas, com possibilidade de haver outros atores, não sempre os mesmos, interpretando coisas diferentes, nós vemos coisas diferentes. Se vocês pensarem, eu não sei quem vai ser a Rainha Má desse Branca de Neve, mas assim, a Gal Gadot, depois que apareceu Mulher Maravilha, ela está em todas, né? Então, a imagem dela é mais ou menos que nem o Chris Hemsworth do Thor. Meu Deus do céu, o cara aparece em todas. Então, parece que não tem outros atores, são sempre os mesmos, eles ficam batendo na imagem daquele cara o tempo inteiro e ficam fazendo conteúdo só com ele até cansar a imagem dele. Isso acontece com todos os atores, não é diferente agora. Acho que a Disney errou na escolha da Branca de Neve, a Rachel Zegler, porque ela acabou falando demais, ela se deslumbrou com o personagem, se deslumbrou com a possibilidade de fazer uma adaptação da Disney e saiu falando aquele monte de abobrinha que ela sempre fala. A questão toda é que as bolhas de internet, as bolhas dessas coisas elas se espalharam para dentro do cinema, e as mesmas pessoas que escrevem os roteiros, campanha de marketing, aquela coisa toda, são as pessoas
que são os justiceiros do Twitter, ficam dentro do cinema, porque são os, né, entraram dentro da situação dos roteiristas e a partir dali eles ficam pegando todas essas referências. É a história de agradar a agenda, né? Tu não consegue contar mais a história original. Tu acaba falando sempre a mesma coisa pro mesmo público e não tá pagando a conta, porque a Disney está tomando prejuízo atrás de prejuízo. A grande preocupação da Disney não é se a adaptação dela, live action do Branca de Neve, vai ser bom, não é nada disso. A preocupação da Disney, do Branca de Neve deles do ano que vem, é tomar prejuízo. Porque eles vêm tomando prejuízo atrás de prejuízo em todas as produções que ele tem feito. Cada dia que passa, cada lançamento da Disney está pior que o anterior. E eles não têm ganho mais dinheiro. Isso está preocupando demais os executivos. E vai chegar um determinado momento que o dinheiro vai parar de jorrar na Disney porque eles não estão mais pagando a conta. Eles não estão mais sabendo escrever filmes. Eles vão ter que voltar um pouco para trás, ver o que funcionava e aí a partir dali começar a fazer alguma coisa. Se vocês puxarem um pouco da memória, a Disney nos anos 90, nos anos 80, 90 ali, era uma máquina de fazer dinheiro. Era impressionante a quantidade de filmes, desenhos, animações que saíam que dava dinheiro, a maioria deles deram dinheiro. Começou a cair um pouco depois ali que algumas produções começaram a mudar um pouco o foco da história ali no meados dos anos 2000, começou a cair um pouco e tal. Mas até o Rei Leão, por exemplo, a hegemonia era total da Disney, não tinha outro estúdio. Quando surgiu a Pixar, que fez o Toy Story, que foi a grande explosão no negócio, a Disney se preocupou, mas continuou ganhando dinheiro, as produções continuaram se pagando. Eu estou com um vídeo pronto falando sobre a queda da Disney, tá? Ele vai ser lançado nos próximos dias no canal aí, mas fiquem ligados nos conteúdos. Curtam, compartilhem e ativem as notificações para esses conteúdos aparecerem para vocês. Então assim, sobre o Branca de Neve, as duas adaptações que vão sair em 2024, agora me deu vontade de olhar. Quer dizer, talvez eu olhe só para poder reclamar, né? Só para passar raiva ali durante umas 2 horas, eu pego para passar raiva. Mas a do Daily Wire com certeza eu vou assistir. Porque se ela remete ao conto original e se ela realmente vai manter as características do Branca de Neve que faziam o Branca de Neve ser o Branca de Neve, eu com certeza vou assistir, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não esqueçam das notificações, de curtir e se inscrever no canal, certo? Forte abraço, até a próxima.